Hein? Alguém sabe? Nós não sabemos, né? Eu creio que ninguém aqui sabe e garante. Vai ser esse time que vai ser campeão da Copa do Mundo. Existem as expectativas. Essa semana mesmo eu perguntei lá em casa o Natan, porque ele estava assistindo um pequeno pedaço lá de um jogo do futebol americano, mas é aquele futebol que é jogado com a mão, né? E ele estava vendo o time lá que ele gosta, e eu falei assim, quais são os times bons? Aí ele falou, não estou sabendo não. Então tem aquela expectativa no início do campeonato, qual time vai ganhar? Quem vai ser campeão? Quem vai ser artilheiro? Quem vai ser o vitorioso? É sobre vitória, sobre uma grande vitória, que já está garantida. Não é aquela incerta, não é qual time que vai ser vencedor, não é quem vai ganhar, não é quem vai ser artilheiro, é quem já é vencedor. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite, baseado no texto de Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo de número 9. Apocalipse, capítulo 7, versículo de número 9, até o final. Eu lerei os ímpares e a igreja os pares. Apocalipse, capítulo 7, do versículo 9 até o final. Eu lerei os ímpares e a igreja os pares. Diz assim: Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Leamos. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Já fomos aí abençoados, né, com a leitura da palavra e com a oração, e já também introduzimos esse tema desta noite. Nós vamos falar então sobre o tema que é proposto pela própria sociedade bíblica, a visão dos glorificados. Esse texto, amados, apenas dar aqui um pequeno panorama de Apocalipse. João está numa ilha chamada Patmos e Deus lhe dá uma visão. Esse João é o último dos apóstolos, é aquele que mais viveu, no sentido de idade. E ele então está ali refugiado nessa ilha, já aguardando a sua chamada pelo Pai. E ele é despertado pelo Senhor, ele é mobilizado pelo Senhor, ele é iluminado pelo Senhor, e ele tem visões de qual é o projeto de Deus para todas as nações, para todo o universo. Qual é o projeto de Deus relacionado a tudo que diz respeito à eternidade. Mas essa mensagem, ela tinha muito a ver com pessoas daquele tempo, do entorno da ilha de Patmos.
Se você olhar no mapa e procurar lá onde ficava essa ilha, ela fica próximo de onde hoje é a Turquia. E por isso, inclusive, que as cartas às 7 igrejas do Apocalipse são igrejas em cidades localizadas na região onde hoje é a Turquia. E dali, Deus traz uma mensagem para aquelas igrejas, que nós podemos dizer que essa mensagem não era propriamente só para a igreja daquele tempo. Éfeso, Filadélfia, Esmina, Filadélfia e por aí vai. Mas é uma mensagem para toda a igreja do Senhor Jesus, naquele tempo, e para cada um de nós. E esta mensagem tinha ali palavras de bênção, mas também palavras de disciplina, palavras de alerta de Deus para o seu povo. E logo em seguida, depois que João fala sobre essas 7 igrejas do Apocalipse, capítulo 2, depois nós vamos para o capítulo 3 e 4, nós vamos ver que há uma palavra de juízo, porque se começa aqui a falar sobre selos e trombetas. Selo nos dá uma ideia de garantia, trombetas nos dá uma ideia de juízo. E quando nós chegamos nesse capítulo de número 7, nós vamos ver que do versículo 1 ao versículo de número 8, tem aqui o que nós chamamos de a lista dos 144 mil, que não é aquela que algumas religiões diz por aí. Resumindo, depois você pergunta o pastor os detalhes, tá bom? Da tarefa do pastor, quando ele voltar das férias, vai voltar mais animado, né? Revigorado, então você procura o pastor. Brincadeira. Não vamos entrar nos detalhes disso aqui, mas esses 144 mil, em resumo, é a igreja do Senhor Jesus de todos os tempos. É um resumo. Várias pessoas fazem vários cálculos. É 12 vezes 12 que dá 144, os 1000 é 10 vezes 10 vezes 10 que dá 1000, então dá 144. As matemáticas a gente deixa para os matemáticos. Não vamos entrar nesse campo, mas resumindo, os 144 mil é um símbolo da igreja do Senhor Jesus, desta igreja redimida pelo Senhor Jesus. Não é um grupo mais especial do que os outros, não é um grupo que está acima dos outros e nós vamos servir esses 144 mil, ou talvez se você é os 144 mil, você está sendo servido pelos outros. Não tem nada disso. Você vai ouvir muita coisa a respeito disso. Tem 4 linhas principais que as pessoas defendem por aí, tem as linhas heréticas de religiões heréticas, não caia nessa conversa, isso é perca de tempo, para nos desviar do foco, porque o foco aqui é outra coisa. O foco é a garantia da vitória, é a garantia de que nós estaremos lá, a garantia de que, apesar do juízo de Deus sobre todas as nações, sobre todos os povos, há um grupo, esse sim, a igreja do Senhor Jesus redimida, que tem a sua glorificação garantida. Observe comigo o texto, versículo de número 9 diz: depois destas coisas, que coisas? Depois dessa lista desses 144 mil, desta visão desses 144 mil, eis que vi grande multidão, que são 144 mil. É isso que está dizendo aí no versículo 9? Hein? Ninguém podia enumerar. Então há uma certa visão, 144 mil, é um resumo da igreja, é um símbolo da igreja do Senhor Jesus. Mas agora, ele vê uma grande multidão que não tem como enumerar. Por quê? O versículo, na parte B do versículo 9, vai explicar para nós: de todas as nações, tribos, povos e línguas. É uma grande multidão porque engloba pessoas de toda a tribo, língua e nação. Todos os povos, todos os grupos de povos. Só para os irmãos terem uma ideia do quão grande é isso, aquelas pessoas que estudam os aspectos sociológicos, antropológicos, eles chegaram a um número. Aproximadamente, existe no mundo 14.100 e poucos povos ao redor do mundo, grupos de povos. Quanto que eu falei? 14.100 e alguma coisa.
Desses 7.000, ainda faltam ser alcançados. Falta a metade. A metade desses povos são considerados grupos de povos não alcançados. Tem um grande desafio ainda na obra missionária? Sim ou não? Tem, Henrique? Você que está no Perspectiva lá. Tem, né? Tem um grande desafio ainda. Um detalhe. Desses 7.000, aproximadamente 1.000 estão num país chamado Índia. Desses 7.000 povos, grupos de povos que ainda não ouviram falar de Jesus, que é a metade dos povos do mundo, que foram alcançados ao longo da história, desses, ainda 1.000 estão dentro da Índia, que é um país que tem mais de 1 milhão de deuses. Eles criaram deuses para tudo, e todo tipo de deus. Rato é Deus na Índia. Não se pode matar o rato, tem que dar leite para o rato, tem que cultuar o rato, tem que se ajoelhar diante do rato. Tem povos na Índia em que se o homem morrer, não vou pegar ninguém de covarde, que não vai complicar, né? Mas se o homem morrer, a mulher é pega viva e amarrada junto com o homem, e se coloca fogo no homem que morreu e na mulher dele viva junto com ele. É a crença deles. E isso é feito na beira de um rio, e aquelas cinzas vão caindo de toda aquela madeira e de toda aquela situação complicada que ali está. E vai caindo no rio, e quando a madeira se acaba, o corpo ainda queimando cai no rio e desce rio abaixo. Imagine o quão poluído se torna esse rio. O quão é complicado para as pessoas verem essas situações. Mas por que as pessoas estão fazendo isso, irmãos? Porque ainda não ouviram falar de Jesus. Que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus traz esperança. Por que tem grupo de povo que ainda faz esse tipo de coisa? Amarra a mulher viva junto com seu marido que morre. Porque eles não têm esperança de eternidade. Não tem expectativa nenhuma. Mas há uma palavra aqui, que diante do Cordeiro, no último dia, estarão pessoas, e será uma grande multidão, pessoas de toda a tribo, língua e nação. Vai ter lá pessoas desse povo, terão lá pessoas adorando esse Cordeiro, e serão irmãos nossos adorando o Senhor. Sabe por quê? Olha o que diz a parte C do versículo 9. E diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Só estarão lá, adorando ao Senhor, aqueles que forem redimidos pelo poder do sangue de Jesus. O Cordeiro que se entregou, o Cordeiro que se dirigiu ao matadouro, ele mesmo quis ir para a cruz. Porque imagine comigo, meu irmão e minha irmã, Jesus poderia dar ordens e não ir para a cruz. Jesus poderia clamar por soldados, por anjos, para o proteger. Mas ele mesmo se entregou por amor, para que nós pudéssemos desfrutar desta bênção. Mas diante desse Cordeiro estarão adorando, celebrando, pessoas de toda a tribo e língua e nação, mas somente aqueles que tiverem as suas vestiduras brancas. O que é isso, amados? É você vestir de branco e ir para a igreja? É você vestir de branco e participar de um ritual religioso? É você se vestir de branco, como muitos fizeram nesta sexta e sábado, num evento que teve aqui, de adoração ao diabo na nossa capital do estado, e muitas mulheres se vestiram de branco, se oferecendo a Iemanjá. Foi isso que aconteceu. Se você não sabe. Um evento que era para ter um nome tão bonito, mas é distorcido. E muitas meninas, jovens, adolescentes, foram se vestiram de branco, num culto a Iemanjá, num evento que aconteceu no Sambódromo, achando que estão agradando
que estão tendo prazer. Mas é só para satisfazer a sua própria carne, o seu próprio ego. Não é disso que o texto está falando. O texto está falando de vestiduras brancas, porque são aqueles que são lavados no sangue do Cordeiro. A ideia de santidade é de uma santidade plena, é de uma santidade completa, é de uma santidade que glorifica ao Senhor. Não é a santidade a uma divindade, não é um culto a uma divindade, mas é um culto ao Senhor. O versículo de número 10 vai nos expressar o que esse povo estava dizendo. E eu vou estar lá, e você? Você vai estar lá dizendo isso aqui? Então vamos ler juntos, versículo 10. E clamavam. E ao Cordeiro pertence a salvação. Olha só. Esse povo redimido, esse povo santo, esse povo que foi lavado no sangue do Cordeiro, estarão diante do Cordeiro e declarando ao nosso Deus que se assenta no trono, é a Ele, ao Cordeiro, que pertence à salvação. Aqui, amados, tem verdades maravilhosas nesse versículo. Primeiro, que a salvação não é por minha causa, simplesmente. Não é mérito meu. Não é porque eu cumpri certo ritual religioso. Mas essa salvação, ela vem de Deus, através de Jesus. Pensa, aquele que participou da criação deste mundo, de todas as coisas, Ele mesmo se entrega, Ele mesmo vem aqui, Ele mesmo se sujeita às questões deste mundo, para ser o nosso Salvador. Ele mesmo é que se entrega e vai até a cruz em nosso lugar. Então é a Ele que pertence a salvação. Outra ideia que o texto está nos passando, a parte A desse versículo 10, é que existe um trono. Trono nos dá uma ideia de governo, de poder. Não há outro que vai se assentar nesse trono a não ser o Cordeiro, Jesus. Aquele que foi humilhado, aquele que foi traspassado, aquele que sofreu deboches, aquele que sofreu chicotes, por amar a mim e a você, pecador. Mas João já tem uma visão de glória, de grande poder, é que esse Cordeiro, que foi tão humilhado, agora João o vê onde? Sentado no trono. Mas isso também, amados, além de dar uma ideia de poder, nos dá uma ideia de justiça. Porque hoje eu e você temos a oportunidade de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Eu e você temos a oportunidade de servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E Jesus hoje, Ele é o nosso advogado, Ele é aquele que está intercedendo por nós. Mas nesta visão, que vai se concretizar, porque aqui está escrito na palavra, nos dá uma ideia daquele que agora não é mais o advogado, não é mais o defensor, não é aquele mais que vai interceder, mas é aquele que vai julgar com justiça, não como a justiça dos homens, limitada, às vezes perversa, às vezes carnal, às vezes inundada por corrupção. Não, é uma justiça perfeita. Isso aqui, amados, deve consolar o nosso coração, porque apesar de nós vermos as injustiças que acontecem nesse mundo, muitas delas aí noticiadas, e se você abrir aí as redes sociais, os jornais, a televisão, você vai ver de tudo, e que às vezes nós até pensamos, e Délia de vez em quando fala isso, se eu sinto nojo disso, imagine Deus, eu que sou pecadora, sinto nojo, imagine Deus. Délia de vez em quando fala lá em casa. Nosso Deus é santo, Ele é o Todo-Poderoso, e Ele governa. Mas também o texto continua, acompanhe comigo, o versículo 11 diz: e todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo, vamos ler juntos? Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças
e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Veja que essa declaração, ela começa com amém e termina com amém. Você observou aí? Olha, amém, dizendo amém, ou seja, está concretizado, é verdade, é garantido. Assim seja, sem sombra de dúvida. Começa assim, termina assim. O que está sendo declarado aqui é que o louvor, a glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder, força, pertencem ao Senhor. Por quanto tempo? Por 10 mil anos? Por 20 mil anos? Por 1 bilhão de anos? Não. Pelos séculos dos séculos. A ideia é, não tem começo e nem fim. A ideia é de algo que é totalmente duradouro. É difícil nós medirmos isso. É difícil nós entendermos isso. E aqueles que gostam de pesquisar, vão aí pesquisar. E os meninos aí que estão na escola, né? Né, Nicolas? Nicolas, Gabriel, Daniel, né? O outro Nicolas aqui. Comece a estudar ciências. E você vai ver a grandiosidade daquilo que Deus criou. Comece a pensar naquilo que Deus já construiu. E o quanto é grandioso. E essa nova sonda que foi lançada aí, acho que é James Webb, se eu não me engano, o nome dela, ela vai, o Rodrigo está balançando, ele está concordando, eu acho que eu acertei o nome. Ela vai mostrar coisas espetaculares que os homens nunca tinham visto, e de que Deus realizou, de que Deus fez. Tudo isso, honra, poder, pertencem ao Senhor. E eu te pergunto, como fica aquelas pessoas que se acham acima de tudo e de todos? Os poderosos deste mundo, aqueles que tentam comprar as pessoas, aqueles que tentam humilhar as pessoas, aqueles que estão passando por cima das pessoas, aqueles que não respeitam uns aos outros, acham que estão acima de qualquer coisa, mas se esquecem ou não sabem que existe um Deus todo-poderoso e que domina pelos séculos dos séculos. Isso deve confortar o meu coração e o seu coração, irmãos. Não estou dizendo que nós devemos então nos amoldar e nos acostumar e achar, tá bom, é desse jeito mesmo, o mundo está indo de mal a pior. Não estou dizendo isso, irmãos. Eu estou dizendo é que nós devemos continuar perseverando, olhando para o autor e consumador da nossa fé, porque a vitória já está garantida. Não tem como perder. Então você pode participar desse time, meu irmão. Você não ia querer participar desse time, não? Sabendo que a vitória já está garantida, ó, o nosso time já ganhou. Não tem para ninguém. Se eu fosse convidado para participar de um time desse, que a vitória já estava certa, eu ia entrar de cara, como diz o outro. Agora pensa que é algo espiritual, que é algo maravilhoso, que é algo eterno, que é algo grandioso, que não tem comparação. Só que muitas vezes nós olhamos só para o aqui e agora. Nós olhamos para as circunstâncias. Muitas vezes nós vivemos aí cabisbaixos. Meus irmãos, vamos perseverar mais. Vamos buscar mais o Senhor, vamos confiar mais no Senhor. Porque a tendência do homem é olhar apenas para o circunstancial. Quer ver um exemplo? A gente estava comentando sobre isso agora à tarde lá com os ciganos, né, Luiz? Eu não lembro se na hora o Luiz estava junto lá, porque o Luiz foi executar um serviço lá em prol do cigano. Mas Deus deu uma ordem para Moisés. Moisés, você vai fazer. Só que Moisés se esquivou da sua responsabilidade. E ao esquivar da sua responsabilidade, Deus fala, tá bom, Moisés, então tá. Você está fugindo, né? Você não quer assumir a responsa, não. Tá, Arão vai com você. Só que a ida de Arão junto com Moisés deu problema.
Não foi? Deu problema, porque logo que o povo saiu do Egito, quando Moisés vai ao monte e demora lá 40 dias, a Adelina falou sobre isso aqui sexta-feira, né, Adelina? Comentou aqui na reunião de oração, inclusive. Por isso, venha orar, tá, irmão? Venha orar. Você vai aprender, inclusive com a irmã Adelina, né? Que nos ensinou algo aqui na sexta-feira. Moisés demora. Nesses 40 dias que ele está lá em cima, o que o povo faz com Arão? Arão, Moisés está demorando. Arão, Moisés deve ter morrido. Arão, Moisés não, acho que não volta mais não. Olha só o tempão que ele está para lá. Aí o que o povo pressiona Arão? Vamos fazer algo aqui para a gente adorar? E Arão, o que faz? Tá bom, gente, tá bom, vocês querem, né? A voz do povo é a voz de Deus, então vamos ouvir o povão, o que o povão quer? Tá bom, então traz aí, traz o ouro aí, traz. E eles vão e fazem um bezerro. Ao invés de adorar, como está aqui descrito, todo louvor, toda honra, toda adoração, todo poder, toda força pertence ao Senhor, não, eles devotam num bezerro de ouro. Sabe o que isso significa, irmãos? É que eles estavam voltando ao Egito. Eles estavam fazendo igual o povo no Egito fazia. O povo cultuava rã no Egito. O povo cultuava piolho no Egito. O povo cultuava um monte de coisa no Egito. E cada praga daquela é para destruir algo que os egípcios ou temiam ou adoravam. E é interessante que quando Moisés desce e questiona, Arão, o que aconteceu, Arão? Que negócio é esse? Lembra o que Arão fez? Desculpa. Como nós muitas vezes arrumamos desculpa para os nossos pecados e para as coisas que nós fazemos que não agrada a Deus. O que Arão disse? Ah, Moisés, sabe o que é? Você estava demorando demais. O povo trouxe o ouro, a gente jogou lá no fogo e saiu esse negócio aí. Mentira, irmãos. É mentira. Foi assim? Ele jogou lá no fogo e apareceu um bezerro? Não. Eles trouxeram, eles moldaram, eles fizeram. Mas Moisés transferiu responsabilidade lá no início. Agora Arão também está transferindo responsabilidade. Isso nos lembra algo? Hein? Não foi o jardim assim também? O homem não transfere a responsabilidade para Eva, e Eva não transfere a responsabilidade para a serpente, e a serpente não transfere para Deus, entre aspas. Sabe por que isso acontece, amados? Porque ainda nós não entendemos que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós agora estamos com vestiduras brancas, e toda adoração e todo louvor deve ser dado ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pelos séculos dos séculos. Mas aqui partindo para a parte final do texto, versículo 13, vamos ler juntos? Do 13 até o 17. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Que visão maravilhosa, amados. A vitória para aquele que reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador.
aquele que não desanima, aquele que não desiste, aquele que não se deixa levar pela circunstância, aquele que persevera. Porque a partir do versículo 13, há uma pergunta: quem são estes? Quem são estes? E João fica meio assim, sei lá quem é. Quem é? Quem são esses? Porque no versículo 14, João diz: meu Senhor, tu que sabes. Então, diz: estes são os que vêm da grande tribulação. Quem são estes? É eu e você. É eu e você. Talvez você pergunta: mas nós estamos vivendo a grande tribulação? Se não já estamos nela, nós estamos na tábua da beirada, como diz o outro. Se nós não estamos a vivendo em sua plenitude, mas nós estamos já vivendo as portas desta grande tribulação. E quem é que vai ser vencedor na grande tribulação? Todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Esta é a garantia. A minha pergunta para você hoje é: o seu nome está escrito no livro da vida? Como saber se o seu nome está escrito no livro da vida? É uma coisa sua com Deus. Deus sabe. O pastor não sabe, a igreja não sabe, eu não sei, porque é algo pessoal. É você reconhecer e ter convicção da salvação em Jesus. É dizer: eu sou pecador, não tem jeito para mim, não tem outra solução, não adianta eu fazer nenhum tipo de sacrifício meramente humano. Estou perdido, mas há uma solução. E a solução está em reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E aquele que reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, enquanto aqui está, ele vai passar pela grande tribulação, ele vai vencer na grande tribulação, ele não vai se sucumbir, ele não vai desanimar, ele não vai desistir, ele não vai se deixar levar pelas influências e pelas ideias desse mundo. Sabe por quê? Porque ele foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Porque ele recebeu uma vestidura branca, a ideia de santidade, a ideia de glória, a ideia de pureza, a ideia é de algo espetacular. E sabe por que isso acontece, irmãos? O versículo de número 15, no final, vai falar que vem sobre eles o seu tabernáculo. Se eu estivesse aqui agora falando para o cigano, eu ia falar assim: porque Jesus veio e se tornou a sua barraca. Sua barraca. Veio morar, veio estar junto. Tabernáculo, a ideia do tabernáculo era a tenda, era o lugar da presença de Deus. Deus veio e habitou. É isso aqui que o texto está dizendo. O texto está mostrando para nós a presença plena e sublime de Jesus. E nós estaremos lá. E olha que maravilhoso que o texto fala para nós: jamais terão fome. Quantos hoje têm fome e sede de justiça? Não é? Nós não ansiamos aí por justiça, nós não desejamos que as coisas se resolvam. Está garantido aqui. Jamais terão fome, jamais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Por quê? Versículo 17, vamos ler juntos? Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Que bênção, irmãos. Eu almejo esse dia glorioso. Isso já está garantido, porque é palavra de Deus. João teve o privilégio, e foi o único privilegiado a ter esta visão gloriosa, desse dia, em que não vai mais ter choro, não vai ter mais lágrima,
não vai ter mais anseios, desejos meramente humanos, mas a presença de Jesus será algo completo, algo profundo. Esse que se assenta no trono, e Ele está no meio do trono, e aqueles que lamentaram, e aqueles que aqui choraram, porque Estevão foi morto, aqueles que choraram porque muitos irmãos nossos foram mortos no passado, aqueles que sofreram perseguição por causa de Jesus, aqueles que foram humilhados por causa de Jesus, serão totalmente satisfeitos, desfrutarão de uma paz eterna, de uma alegria eterna, de algo que não tem nem como nós descrevermos aqui, amados, mas está garantido, porque o Cordeiro se entregou. Por isso todos nós podemos declarar, e eu convido vocês a que mais uma vez nós possamos declarar o versículo 10 e o versículo 12. Versículo 10 e versículo 12. Vamos ler juntos? Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. O 12. Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Assim seja, na minha vida e na sua vida. Saiamos daqui, amados, e possamos viver isso no nosso dia a dia. Durante a semana, por onde nós formos, nos lembremos que a vitória já está garantida. Há uma visão que João viu dos glorificados. Eu estarei lá, não por mim mesmo, por meus méritos, mas por causa do mérito da cruz de Cristo, do sangue derramado, que nos limpa e nos purifica de todo pecado. Mas você também precisa ter essa convicção. Não saia daqui, ou você que está nos acompanhando, não deixe para depois esse reconhecimento de quem é Jesus e desta glória eterna e desta garantia. Mas cada um de nós que já temos essa convicção, nós precisamos nos lembrar principalmente de duas coisas. Primeiro, não podemos desanimar. É necessário perseverança. Precisamos perseverar. E ultimamente, seremos cada vez mais desafiados a perseverar. Porque o inimigo de nossas almas está solto ao derredor e tentando tragar. E talvez amigos nossos, familiares nossos, que um dia já sentaram aqui ao nosso lado, estão hoje servindo a sua própria carne, seus próprios interesses e a Satanás. Misericórdia. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Oremos por nós, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos fortaleça, para que não venhamos a desanimar. Oremos pelos demais, para que o Senhor traga de volta aqueles que desanimaram, aqueles que desistiram, aqueles que talvez estão com o coração petrificado e nem querem ouvir falar sobre Jesus. Você sabe que Jesus pode mudar e que o Espírito Santo pode quebrantar esse coração duro? Deus pode. O Espírito Santo pode fazer. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Mas há uma segunda coisa. É que nós precisamos orar pelos grupos de povos ao redor do mundo, que são mais de 7.000, que ainda não ouviram desta mensagem. Não sabe que tem um cordeiro que deve ser adorado. Mas há uma palavra.
Diante do Cordeiro estarão pessoas de toda tribo, língua e nação, de todos os povos adorando o Cordeiro. Quem é que vai levar a mensagem para esses povos? Somos nós. Somos igreja. E todos nós somos chamados a participar de alguma forma disso. E nós podemos nos envolver nisso. Deus possa trabalhar o nosso coração. Vamos curvar a nossa cabeça. Vamos falar com o Senhor. Fale com o Senhor, meu